diálogo de hoje é com um dos autores deste livro. Deste livro é o autor do capítulo número 14. Eu me refiro ao professor, autor deste artigo sobre liderança, sobre práticas, não é, de competências de programas de ensino, o professor Henri de Holanda Campos, professor da Universidade Federal do Ceará, do curso de Medicina e reitor da Universidade Federal do Ceará, doutor e pós-doutor em Nefrologia pela Universidade Paris 7, revalidado, claro, pela universidade, pela uma escola brasileira, a Escola Paulista de Medicina. É com ele o nosso diálogo de hoje. E ele me falava no segmento anterior de 2 livros, o livro sobre Paulo Freire e agora vai pautar o livro que ele próprio escreveu, pelo menos uma parte, que é um livro sobre... O seu artigo é sobre... Deixa eu ver aqui. O meu artigo é sobre a questão da liderança, de avaliação de liderança em programas educacionais na área de saúde, para formar profissionais de saúde. Então, esse livro ele reúne as melhores práticas internacionais de avaliação nas profissões da saúde. E esse é um tema também que me é muito caro hoje, é o estudo de liderança e gestão, né? Porque é uma das partes que nesse programa que eu mencionei, que eu ministro, e é uma coisa também que eu vivo no meu dia a dia, né? Hoje eu tenho algumas outras posições de liderança, eu coordeno uma entidade internacional que o tema principal e de mais interesse dessa entidade é a educação médica baseada na comunidade, né? Isso é uma entidade que congrega mais de 500 escolas médicas e de outras áreas de vários países do mundo, né? De pelo menos 62, 63 países. Eu atualmente sou presidente dessa organização. Então, esse tema da liderança, da gestão, são temas que são muito caros para mim. E tive a honra de ser convidado a escrever uma parte desse livro, esse capítulo. As melhores práticas internacionais, né? Da evolução de avaliação de liderança dos profissionais de saúde. É esse o tema, pelo menos do livro inteiro, não é? Que o professor Henri Campos nos trouxe para pautar o diálogo de hoje. Professor Henri Campos, agora estou me lembrando de uma coisa que nos liga também, professor. Você foi professor do meu filho. Sim. Não é? Do Roberto Guilherme? Meu filho, que é médico, foi seu aluno na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Um bom menino, certamente um ótimo médico. Ele é hoje oftalmologista. Você professor, foi professor de que cadeira? Ou é professor de que disciplinas? Atualmente eu estou afastado, né? Mas eu além da nefrologia, eu gostava muito da clínica médica. Clínica médica. Que era a introdução à clínica médica, era logo que eles chegavam, e era a primeira disciplina de clínica depois daquela onde ele aprende a fazer a história, a anamnese. Então era a primeira clínica médica. E era muito, sempre coisa muito prazerosa, né? Onde você ensinava os grandes fenômenos da clínica, né? Onde as bases da clínica. Ele deve ter sido seu aluno, então, nas 2 cadeiras, nefrologia e clínica. Sim, depois na nefro. Primeiro clínica e depois na nefrologia, nefrologia. E hoje ele é oftalmo, ele é cirurgião, né? Oftalmo, né? Mora em Brasília, mas esteve também em São Paulo, acho que na escola também, Escola Paulista de Medicina. Ele esteve lá, porque faz residência, né? Faz residência. Isso. Eu tenho mais 2 livros aqui, como um objeto para pautar o nosso encontro, mas eu não vou botar livro agora, para a gente ir para um outro tipo de objeto. Senão fica livro. Vamos fazer uma outra coisa. Olha, eu acho que aquilo ali é bom, hein? Acho que aquilo ali é interessante. Vinho, isso aqui é um abridor de vinho, é isso? É. E outra coisa que tem a ver é uma espécie de... Como é que se chama disso? É uma batedeira, bater bolo, gemada, enfim, alguma coisa assim, não? Ou eu estou certo? Como é o nome disso aqui e para que serve? Não serve para bater bolo? Eu diria, na minha ignorância, chamaria de bater... instrumento para...
para bater alguma coisa de bolo. Isso aqui é a minha paixão pela cozinha, né? Pela culinária. Pela cozinha. E esse instrumento é o que a gente chama de fouet. Fouet? Em francês é o fouet. Fouet. É o chicote, se você quiser traduzir para o português. E você usa esse instrumento para fazer molhos, onde você vai fazer incorporação de manteiga, de creme, muito lentamente. Então Mas é uma espécie de... Mas você pode também bater uma clara de ovo. Bater uma clara de isso, ovo. Mas classicamente ele tem essa finalidade. De misturar determinadas, muito... isso conteúdos. permite a entrada do ar entre essas hastes, né? Então é uma mistura onde você tem uma aeração, então para você incorporar manteiga em determinados molhos, um creme, enfim. Para a composição de determinados molhos, isso é uma peça indispensável. Fouet. Então estamos descobrindo a partir deste objeto um outro aspecto, entende? Do professor Henri, a sua paixão, não apenas por gravatas, mas por culinária, por gastronomia. É verdade? Senhor doutor, médico e apaixonado por cozinha, é isso? Sim, é a minha terapia. É a sua terapia. Fale mais sobre isso, eu vou fazer aqui a sua análise, eu estou aqui o seu psicanalista. Meu analista. Hein? Eu acho que isso começou... Por que isso? É inusitado. Começou muito cedo, acho que na casa das minhas avós, né? Onde a comida sempre teve um papel assim central, como em toda casa. E depois eu fui morar na minha casa também, era uma casa, nós éramos 7 filhos, sempre uma casa com muita gente, então a cozinha sempre era o ponto de reunião, de encontro, né? Depois eu fui morar no Rio, morar só, e tive que começar a cozinhar. E depois, mais tarde, fui morar em Paris, morei 7 anos, né? Então, você morando 7 anos em Paris, não tem como você não se apaixonar pela gastronomia e não se apaixonar pela cozinha. Eu sei, professor, mas eu também morei em Paris e o máximo de cozinha que eu vou para lá, o máximo de cozinha é para ir comer. Eu nunca me atrevi, ou como diz o Matuto, nunca me atrevi a ir fazer a comida. Eu estou dizendo isso para dizer que o nosso amor pela comida é para comer, e, no entanto, o seu amor se dividiu entre comer, mas, sobretudo, em fazer comida. Fazer com que os outros comessem. Eu queria filosofar um pouco sobre isso. Você tocou num ponto essencial do cozinheiro. Todos os cozinheiros que eu conheço são pessoas extremamente generosas. Porque gostam de compartilhar, gostam de compartilhar aquilo que fazem, né? Eu acho que esse é um dos encantos também de cozinhar. Esse é de ter o prazer de receber os amigos, de compartilhar. Não é cozinhar só para si. Não é para cozinhar só para si. E eu tenho uma particularidade, é que a maioria das pessoas gosta de cozinhar para pouca gente. Eu gosto de cozinhar para grandes números. 20, 30, já cozinhei até para 70 pessoas, eu sozinho. Então essa também é uma particularidade. E é também uma maneira muito interessante de você conhecer uma cultura, né? Eu acho que nada melhor do que você conhecer um povo do que através da sua cozinha, da sua gastronomia. Revela muito, né? Então a cozinha é muito reveladora. Você conhecer uma família, eu acho que se a gente começa pela cozinha, a gente sabe. E comer na cozinha, eu tenho um fascínio por comer na cozinha. É o lugar mais atraente da casa. Melhor, né? É o mais atraente, melhor do que comer na sala de jantar. É comer acocorado na cozinha. E engraçado é que também a cozinha tem a ver, o gosto, né, o paladar, o comer, tem a ver tanto com a nossa construção de sentidos, de lembranças, enfim, de emoções. Estou me lembrando aqui da famosa Madeleine do Proust, né? Em busca do tempo perdido, né? Que você é a partir do saborear de um determinado biscoito que vem toda uma lembrança. As nossas lembranças
olfativas e degustativas, Não, e relacionadas ao paladar. muitas vezes Tem tanto a ver com a nossa construção de emoção. Muitas vezes refazer ou fazer um prato é trazer de volta emoções, é trazer de volta histórias, é trazer de volta pessoas. Exato. Né? Eu estou aqui me lembrando disso, porque a primeira coisa que você falou quando eu falei sobre comer foi da casa da avó. É. Sempre cheia de comida, sempre uma cozinha farta, uma cozinha alegre, E eu tenho uma cozinha compartilhada. eu tenho muito gosto também em ler a literatura gastronômica. Literatura gastronômica. Essa é uma coisa Tem algum objeto aqui também relacionado fantástica. a? Tem. É este aí? Você tem esse livro, que é um livro lindo Olha aqui. e que combina com o que a gente falou. Saudade tem gosto. Saudade tem gosto. Tem a ver, então, com essa relação entre degustar e remoer e revolver lembranças. Isso. Eu Esse marquei livro, algumas, você marquei marcou? algumas passagens, algumas frases que estão embutidas nele, Eu vou ler, então. que Vem cá. estão de azul aí, estão É. lá. Isso, estão nessa fitinha. Olha aqui, dentro do livro que o professor me trouxe, uma primeira frase, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Isso. Tentei não fazer na vida nada que envergonhasse a criança que eu fui. De quem? José Saramago. Outra frase que o professor Henri nos traz é de Guimarães Rosa e nos diz: a realidade não está na partida nem na chegada, mas na travessia. E por fim, aqui não diz quem é o autor, mas diz: sei que sou abençoada por ter como ofício o prazer. Trabalhei e continuo autora do trabalhando livro. com alegria e tenho certeza de que essa paixão é uma doce servidão. Os desafios da profissão despertam em mim o desejo de aprimorar minha arte, ou talvez a magia da cozinha tenha o dom de dissolver as mágoas e apaziguar o coração. É da autora É da do própria livro, autora do livro, a frase é a Hilda Hilda Vinagre. Vinagre. Histórias e receitas de Hilda Vinagre, em depoimento para Nilou Lebert. A Hilda é uma chefe muito interessante, que é a chefe da cozinha do Bela Sintra de São Paulo, que é um Sim. restaurante muito Bela tradicional. E de que trata Eu tive o a livro? oportunidade de conhecê-la. É da vida dela, da vinda dela para Portugal, um pouco da história de vida dela, como ela se tornou cozinheira e aí ela traz as receitas para ela que são mais caras e sempre associadas a uma história, né? Sim. A uma história de vida, a um momento da sua vida, e são receitas que ela faz, que ela continua fazendo no Bela Sintra, que fazem parte do cardápio mais tradicional e que são deliciosas. Realmente é um livro lindo. Até eu tenho muitos livros desse tipo, né? Que junta o prazer de fazer comida Isso. a As histórias de as vida. histórias né? de vida, as histórias de vida. Mas eu não posso me furtar a fazer com que você comente essas frases que você fez aqui uma referência a elas, não. Você quis trazer um destaque a elas. Por exemplo, esta frase aqui do Guimarães Rosa, que diz: a realidade não está na partida nem na chegada, mas na travessia. Eu acho que essa é a nossa vida, né? É a travessia que a gente faz. Eu acho que é aí que a gente se revela, é no nosso dia a dia, é no enfrentamento da realidade, é na vida construída no dia a dia. Não é no objetivo alcançado, não é na partida, na iniciativa, mas como é que você lida com as pessoas, com o seu dia a dia, com as dificuldades, com as incertezas, né? Como é que você constrói? Como é que você junta as pessoas? Como é que você olha o outro? Enfim, eu acho que isso é o cotidiano. A frase da própria autora Hilda Vinagre, eu vou destacar uma porque tem a ver com tudo isso que estamos falando. Tem a ver com recordações, com a capacidade que a comida tem de nos despertar prustianamente as emoções. Ela diz aqui que a magia da cozinha
tem o dom de dissolver as mágoas e apaziguar o coração. Apaixonado pela gastronomia, por favor, comente a frase. Não, Henri Campos. É verdade. Eu acho que, assim, como eu disse, para mim é uma terapia, né? Então, se eu vou fazer uma comida, eu esqueço do mundo, eu já fico pensando ou que aquela comida me faz reviver, ou o prazer que daqui a pouco eu vou ter de compartilhar aquilo com algumas pessoas, ou os dois. Aquilo é uma alquimia, Mas né? É uma alquimia. exatamente, Né? O cozinheiro é um alquimista. É alquimia de sentidos e de sentimentos Isso, também, né? de sentidos e sentimentos e de partilha de si para si mesmo, mas também com os outros ao redor da mesa. E o título é extremamente feliz porque define tudo em 3 palavras, né? Saudade tem gosto. Quer dizer, tem tudo a ver com Proust, tem tudo a ver com o despertar e o revolver das emoções a partir da degustação, seja de uma comida, feita aqui com o fouet, né? Ou chicote em português, seja pelo vinho. Olha aqui, vinho que temos que falar dele porque o professor Henri me trouxe um abridor de vinho sofisticadíssimo, professor. Então não é só comer, é preciso beber também? Também. Hein? Também. Como é que funciona isso? Fala aqui. Ele é simples, ele realmente é muito vinho. simples. Você enrosca aqui, aqui você abraça a boca da garrafa, né? E aqui você baixa, ele vai, penetra e você tem facilmente é facílimo, esse é um abridor super prático, muito bonito. Mas enquanto a comida nos revela, nos aproxima num determinado nível, digamos, consciente, social, o vinho já nos coloca numa outra dimensão, não? Talvez aflore sentimentos mais profundos. É a minha bebida preferida, né? Eu guardado ali, eu acho em vino veritas. Em vino veritas, quer dizer, no vinho está a verdade. Quando você bebe o vinho, a verdade sai. Eu acho que tem um pouco, isso é muito verdade, né? Mas eu sou um apreciador de vinho, realmente. Também é uma coisa que eu estudo um pouco. O único diploma que eu tenho pregado na parede, não é nem um título de médico, nem de doutor, é de membro de uma confraria de vinho francesa, que eu fui homenageado num congresso na França com esse título. Então é o único diploma que eu pus na parede. Mas você seria o quê? Um enólogo ou um sommelier? Eu fui escolhido como um embaixador dessa confraria. O embaixador da confraria. Mas você se considera um enólogo? Não, né? Um Não, apreciador de vinho. Eu sou um apreciador de vinho, eu acho que eu tenho uma certa compreensão, mas eu acho que hoje falar de vinho virou uma coisa um pouco snob, sabe? Eu acho que eu evito um pouco, porque as pessoas sempre estão relacionando vinho a preço, acham que o vinho bom só é o vinho caro. Como eu não posso comprar vinho muito caro, eu compro vinhos bons com aquilo que eu posso, mas é preciso ter um certo conhecimento. Sim, que tipo de comida num determinado vinho, que tipo de temperatura. Não, e conhecer as uvas, Então, atualmente eu estou tomando, por exemplo, muito vinho português. Né? Que eu cheguei no começo, eu era muito de vinho francês, depois passei para a fase da América do Sul, para os chilenos, agora eu estou na fase de muito vinho português. Foi o Roberto Guilherme, meu filho, e seu ex-aluno, que me colocou também no vinho português. Mas eu vejo aqui que você me traz um outro país como referência, antes do objeto surpresa. Ele me trouxe o guia Michelin de Paris. Mais pourquoi, monsieur? Pourquoi le guide? Parce que... Vive la France parce que... Voilà. Parle. Voilà. Vive a Paris. Vive Paris. Eu morei 7 anos em Paris, né? E além da minha paixão pela cidade, pela França, eu acho também isso me traz uma outra grande paixão que são as viagens. As viagens. Né? É um guia de viagem para guia conhecer de viagem, Paris. Aqui você tem
as referências de museu, as promenades, quer dizer, os passeios eu sempre em francês, procuro né? Os ter um hotéis. guia, procuro ler É um guia pouco, conhecer a história. Da cidade de Paris. Para a visita não ficar só visual, mas Paris eu conheço muito bem, viu? Paris é a minha segunda casa. 7 anos de Paris. 7 anos, conheço muito, ouso dizer que conheço quase tudo. E como se bebe e como se come Como bem. se come bem naquela terra. Nas suas duas paixões aí, juntando vinho francês, o Pinot Noir, por exemplo, né? O Pinot é uma La uva Pinot Noir, espetacular. uva espetacular, né? Muito Não boa. é encorpada como eu gosto, mas é tão de alto nível, né? Na França, a famosa uva Pinot Noir. Mas enfim, eu estou aqui com Henri Campos e agora chegou a hora da gente trocar objetos surpresas. Ele entregou surpresa total à produção e eu não sei o que é, mas eu trouxe o meu para ele. É isso mesmo? Tá aqui, deixa eu ver se é o meu mesmo. É sim, é o meu sim. O meu tá aqui, que eu quero que ele abra depois no final. Tome e me dê o seu. Eu quero ver que surpresa ele me trouxe. Vamos ver. Será que tem a ver com a Universidade Federal do Ceará ou com, sei lá, com gastronomia? Com esses temas que a gente pautou aqui? Não, acho que não. Uma coisa absolutamente nova. Deixa eu ver. Professor Henri, que é isso? É uma pegadinha. Não tem nada? Ah, tá aqui o objeto? Ah, bom. Óculos. Professor Henri, explique-se, por favor. Por que o objeto surpresa são seus óculos? Eu acho que para mim é uma metáfora. Todos nós temos lentes com as quais nós olhamos o mundo. Sim. Né? Então, eu olho o mundo, por exemplo, sempre numa perspectiva mais apreciativa. Eu prefiro olhar para esse copo e dizer que ele está meio cheio. Poderia dizer ele está meio vazio, mas eu sempre procuro olhar para o positivo. Então essas são lentes. As lentes da diversidade, por exemplo, as lentes do respeito à diferença, do respeito à diversidade. São outras lentes que eu procuro usar sempre. Professor Henri, lindo, hein? O objeto surpresíssimo. Eu pensei que estivesse aqui dentro e esteve comigo o tempo todo, diante de mim, e eu não percebi. É o significado metafórico das lentes, né, com as quais a gente olha o mundo, que eu acho que muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Você pode transformar a sua vida muito melhor, em algo muito melhor, dependendo da maneira como você vê o mundo, como você vê as pessoas. Olha o que eu lhe trouxe. É um desafio, uma brincadeirinha, mas é interessante. Vejam vocês o que eu trouxe para o médico Henri Campos. Nossa, comprimidos. Eu trouxe remédio, mas tem um detalhe. Deixa eu mostrar aqui. Tem um detalhe importantíssimo. Olha o nome do remédio. O remédio chama-se Henri Campos. E eu pergunto a ele como surpresa, se você fosse um remédio, professor Campos, o que você curaria? Que terapia seria a terapia Henri Campos? Que remédio? Que comprimido seria? O que conta-gota seria Henri Campos? Eu curaria os males da alma. Seria um remédio para curar os males da alma? Sem dúvida. E não os males do corpo? Eu acho que esses são os mais cruéis. E o que é mais cruel? O mal da alma afeta também o corpo, né? Muitas vezes o mal do corpo vem do mal da alma. Né? Então esse é mais difícil de curar, esse é mais difícil de tratar. Então seria uma bênção poder ser o remédio para os males da alma. Isso às vezes acontece quando a gente consegue fazer alguma coisa por alguém, né? Verdade. Por um amigo. Vamos tomar então. Eu vou tomar também um pouquinho então em conta-gotas. Se é para curar a alma, eu vou ter que abrir aqui e tomar em conta-gotas o remédio chamado Henri Campos. A quem agradeço enormemente. Professor Henri, foi lindo e bonita a sua reflexão sobre a visão, sobre as lentes. E aqui
respondeu extremamente bem a provocação que nós fizemos sobre se ele fosse um remédio, o que ele seria? Ele seria um remédio para curar a alma e não apenas o corpo, até porque corpo e alma estão absolutamente imbricados. Na próxima semana, a gente volta com mais um programa da série Diálogo.